Segundo livro dos Reis, capítulo 18. O reinado de Ezequias, de Judá. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Azerá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Por isso, o Senhor estava com ele, e ele teve sucesso em tudo o que fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Síria e não quis ser dominado por ele. Venceu os filisteus, invadiu o seu território, desde o menor povoado até a maior cidade, e atacou a cidade de Gaza e a região ao seu redor. No quarto ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, o rei Salmanéser da Síria invadiu Israel e o seu exército cercou a cidade de Samaria. No terceiro ano do cerco, Samaria foi conquistada. Isso aconteceu no 6º ano do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias. O rei da Síria levou os israelitas como prisioneiros para sua terra. Mandou que alguns deles fossem morar na cidade de Ala, outros perto do rio Abor, no distrito de Gozã, e ainda outros nas cidades da Média. Essas coisas aconteceram porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o Deus deles, mas quebraram a aliança que o Senhor havia feito com eles e desobedeceram a todas as leis dadas por Moisés, servo do Senhor. Eles não quiseram atender nem obedecer. Os assírios ameaçam Jerusalém. No ano 14 do reinado de Ezequias, de Judá, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá, que eram cercadas de muralhas, e as conquistou. Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe, que estava em Laquis. A mensagem foi esta: Eu errei. Por favor, saia do meu país, que eu pagarei tudo o que o Senhor exigir. O rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias devia lhe mandar 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. Então Ezequias mandou para ele toda a prata do templo e do tesouro do palácio. Ele também arrancou o ouro das portas do templo e o ouro com que ele mesmo havia revestido os batentes e mandou tudo para Senaqueribe. Mas o rei da Assíria mandou de Laquis um grande exército para atacar Ezequias em Jerusalém. O exército era comandado pelos seus 3 mais altos oficiais. Quando chegaram a Jerusalém, eles ocuparam a estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Então os oficiais mandaram chamar o rei Ezequias, e 3 autoridades de Judá saíram para falar com eles. Eram Eliaquim, filho de Ilquias, que era o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, que era o conselheiro do rei. Um dos oficiais assírios lhes disse: Levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Assíria. Em que você está baseando a sua confiança? Você está pensando que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na ajuda do Egito, mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala, isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele.
Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor, seu Deus? E não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse somente no altar de Jerusalém? Eu vou fazer um trato com você em nome do rei da Assíria. Eu lhe darei 2.000 cavalos se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nem o oficial assírio menos graduado e, no entanto, espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi Ele mesmo quem me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: Fale em aramaico, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu: Vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não, não foi só isso. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina, e vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico: Escutem o que o grande rei, o rei da Síria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixe que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los, e não deixe que ele os convença a confiar em Deus, o Senhor. Não pensem que o Senhor os salvará, e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias. O rei da Síria manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figos das suas figueiras e para beber água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uvas para fazer vinho e onde há trigo para fazer pão. É uma terra de oliveiras, azeite e mel. Se fizerem o que ele está mandando, vocês não morrerão, mas viverão. Não deixem que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações a salvaram do rei da Assíria? Onde estão agora os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Será que os deuses de Samaria salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países os salvaram do nosso rei? O que é, então, que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado, de acordo com a ordem do rei Ezequias. Eles não disseram nenhuma só palavra. Então Eliaquim, Sebna e Joá rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial assírio tinha dito. Segundo livro dos Reis, capítulo 19. O rei pede o conselho de Isaías. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e os sacerdotes mais velhos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestindo roupas de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: Hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Assíria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor, nosso Deus, escute esses insultos e castigue quem os disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Os funcionários do rei Ezequias levaram a mensagem e Isaías mandou esta resposta: O Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei assírio ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali.
Os assírios ameaçam outra vez. O oficial assírio soube que o rei da Síria havia saído de Laquis e que estava lutando contra a cidade de Libna. Então foi até lá para falar com ele. Os assírios souberam que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca, da Etiópia, vinha vindo para atacá-los. Quando o rei da Síria soube disso, mandou uma carta para o rei Ezequias, de Judá. A carta dizia assim: o seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que o rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã, Arã e Rezefe e mataram o povo de Éden, que morava em Telassar, e nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Onde estão os reis das cidades de Amate, Arpade, Sefarvaim, Ena e Iva? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então foi até o templo, pôs a carta ali na presença de Deus, o Senhor, e orou assim: Ó Senhor Deus de Israel, que estás sentado no teu trono que fica acima dos querubins, só tu és Deus e governas todos os reinos do mundo. Tu fizeste os céus e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Senhor, que os reis da Síria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra feitas por mãos humanas. Agora, ó Senhor, nosso Deus, salva-nos dos assírios, para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. A mensagem de Isaías para o rei. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela, ele dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe. Contra quem você pensa que falou? Para quem você olhou com orgulho? A quem você pensa que ofendeu e insultou? Você fez tudo isso contra mim, o Santo Deus de Israel. Você me mandou os seus mensageiros para se gabarem de que, com os seus muitos carros de guerra, você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes e de ter chegado até os lugares mais distantes das lindas florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido da água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Por isso, os seus moradores ficaram fracos e andavam cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde e como a erva que cresce nos telhados, quando o vento quente do leste sopra e os faz secar. Mas eu o conheço muito bem. Sei o que você faz e aonde vai. Sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho, e agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca, e farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Depois Isaías disse ao rei Ezequias: este é o sinal daquilo que vai acontecer. Neste ano e no ano que vem, vocês terão para comer somente aquilo que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Mas no ano seguinte, vocês poderão semear e colher cereais, plantar parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá que não tiverem morrido vão florescer como plantas que firmam as suas raízes na terra e dão frutas, pois ficará gente em Jerusalém e no monte Sião,
porque o Senhor Deus resolveu fazer com que isso aconteça. Isaías continuou: Portanto, o Senhor Deus diz o seguinte a respeito do rei da Síria: Ele não entrará nesta cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Naquela noite o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararate. Outro filho seu, chamado Esar-Adom, ficou no lugar dele como rei. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. O rei Ezequias é curado. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas, antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse: Ponham uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou: Qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e de que daqui a 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu: O Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 degraus ou volte 10 degraus? Ezequias respondeu: Fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil. Eu quero que ela volte 10 degraus. Então Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 degraus na escadaria feita pelo rei Acás. Os mensageiros da Babilônia. Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: De onde vieram esses homens e o que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu: Eles vieram de um país que fica muito longe daqui. Vieram da Babilônia. Isaías perguntou: O que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: Viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei: O Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no palácio, isto é, tudo o que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada.
Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse: "A mensagem do Senhor que você me deu é boa." O fim do reinado de Ezequias. Todas as outras coisas que o rei Ezequias fez, os seus atos de coragem e como ele construiu um reservatório e cavou um túnel para levar água para dentro da cidade, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Ezequias morreu e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei.